Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Amém. Que o Senhor esteja também no seu coração, na sua casa nessa noite. Boa noite, né? Estamos mais uma vez com o programa Reaviva, celebrando o Advento, né? Você que tá vendo a gente, talvez não viu semana passada, né? Na outra semana também, lá no dia 1º. Então a gente já tá na terceira semana do Advento e vivendo a espera pelo Senhor que vem nos salvar, né? E aí por isso a gente tá aqui, ó. Talvez é o primeiro programa que você tá vendo esse mês, né? No mês de dezembro. Então eu tô sentado, girando, né? Estavam reclamando que eu fico balançando e deixo o povo tonto, então agora estou girando. E a gente está aqui diante do presépio, né? Muito bem preparado, muito bem cuidado pelo pessoal da comunidade, né? Da comunidade matriz, Padre Johnny e o povo todo da nossa paróquia, para que a gente possa, como a gente falou lá no primeiro programa, né? As dificuldades que a gente passou ao longo desse ano, fazer memória daquilo que é bom. Fazer memória do Senhor que vem para nos salvar, fazer memória do Senhor depois, né, de todo o tempo que a gente vai viver a grande festa, a maior liturgia, né, que é a da Páscoa, né? O Padre Johnny sempre fala isso pra gente. Não é o Natal, é a Páscoa, né? A maior celebração, a mais importante de todas é a Páscoa. Mas é bom a gente lembrar e viver bem o Natal, porque é aqui que começa, né, a história do Senhor, com a Nossa Senhora, com São José. Aqui começa a promessa, o cumprimento da promessa, né, do Deus que viria nos salvar. Tá aqui, muito visível. Mas a gente vai esquecendo, né? A gente vai deixando pra lá, a gente vai esquecendo. Vai vivendo mais o Papai Noel do que o Menino Jesus. Vai vivendo mais, né, o sentido comercial, assim, né, capitalista, que é importante, obviamente, mas troca, né, as essências, acaba esquecendo daquilo que é principal, daquilo que realmente é verdadeiro, que é o nascimento do nosso Senhor, o nascimento do menino Jesus. A manjedoura tá ali ainda vazia, né, porque não chegou ainda o tempo, tá quase, daqui a pouco chega, né. Aqui está Nossa Senhora, São José, e o menino está quase chegando, né? O menino está quase chegando. Assim como talvez no seu coração, irmão, está quase chegando a graça. Aguenta um pouquinho aí. Mais um tempinho. Vai rezando. Espera no Senhor. Espera no Senhor e tem coragem. Amém? Então a gente quer lembrar dos nossos apoiadores, para você que conhece eles aqui do Barretinga, né? São todos daqui. Mundo Digital. Mundo Digital está mudando de endereço, gente. Eles têm 2 lojas. Tem uma aqui no pátio do centro comercial aqui do lado do Albino, né? A mais conhecida, aquele containerzinho. E agora eles estão lá perto do Mercado Aliança. A gente vai pedir para esses mercados patrocinar a gente também, né? Porque a gente tem que usar o endereço deles como referência. Mas os nossos irmãos estão lá perto do Mercado Aliança, já quase lá no Trevo. Também um outro containerzinho. Tá crescendo, acharam que foi um lugar melhor. Deus vai abençoando e vai dando tudo certo. É os Guri Lanche, também ali na frente do centro comercial. Lembrar deles agora, final de ano, você quer dar uma passadinha, fazer um lanche com a família, é importante. Os Guri Lanche que sempre mandam lanche para nós no final do programa. Twist Plásticos sempre teve com a gente desde as primeiras missões, né? Desde os primeiros momentos em que a gente fez algum trabalho social aqui no Itinga. E na primeira missão que a gente fez fora, né, lá em Garuva, quando passou o ciclone, foi primeiros assim que disseram: não, Serginho, a gente vai apoiar, a gente vai ajudar. A Joyce trabalhava lá com eles ainda e nem pensaram 2 vezes, né? Então a gente quer agradecer de coração, assim. Star Proteção Veicular do Rodrigo, né, sua esposa Fernanda,
que estão aqui com a gente no bairro também. E esses números deles passam no intervalo, gente. Então o Rodrigo e a esposa, a Fernanda, quando você disse, eu fui indicado da Missão Ágape, eu vi lá no programa, você nos ajuda, irmão. Você nos ajuda demais, assim, porque daí eles fazem uma bonificação pra gente também. E a agromarcha dos nossos irmãos, né, a Márcia e o Everton, que são lá da Nossa Senhora de Belém, com o Padre Fábio, né? O Padre Fábio era aqui nosso queridíssimo Fábio Almeida, né? Passou aqui com a gente, foi ordenado enquanto estava aqui com a gente, diácono, sacerdote, e hoje está na paróquia Nossa Senhora de Belém. Lembrando das missas, ainda, né? Quinta-feira, 19h30, domingo às 8h e 19h30 aqui na nossa matriz. A gente acabou não pegando a programação das missas aí, final de ano, como é que fica depois, né? Durante janeiro não tem missas nas quintas, mas você vai se informando, vai mandando WhatsApp pra gente, vai mandando WhatsApp pra secretaria, vai perguntando aí na sua paróquia, onde você estiver, em algum lugar sempre tem uma Eucaristia sendo celebrada, irmão, não tem desculpa não, tá bom? E aí a gente tem, pro ano que vem, grupo de oração segunda, grupo de jovens sábados 19h30, porque já se encerrou, né, na primeira semana ali, se encerrou o grupo de jovens, deu uma pausa, umas férias, né? Missionário não tira férias, né, Marlon? Marlon tá ali no cantinho, assim, porque ele é o coordenador do grupo de jovens, mas missionário não tira férias, não tem tempo. Mas, irmão, você que tá chegando agora, ajuda a gente, compartilha, manda pra todo mundo, curte, compartilha, né? Já comentei, mas se inscreve no canal, faz o que tem que fazer aí para que a gente possa crescer como missão evangelizadora, amém? Não como canal, não como curtida, para que você lembre ali, tá ali nas nossas redes sociais. Cara, é tudo igual, não tem erro. @Fraternidade Missão Ágape. Instagram, Facebook, YouTube, você vai achar a gente lá bem fácil. @Fraternidade Missão Ágape. Mas assim, o pessoal tá assistindo o programa agora. Gente, é o último programa do ano. Tá acabando. E a gente quer trazer à tona, fazer memória, né? Como a gente vem comentando, uma entrevista que para nós foi assim fantástica. Sabe, a gente teve aqui o Padre Rodrigo do Santuário do Coração de Jesus, de Joinville, né? Nosso irmãozão, foi muito bacana, foi uma experiência gostosa de ouvir um padre com toda a sua juventude, o trabalho com a juventude. Ele é bem novo, né, no sacerdócio, na sua missão. Para nós foi uma experiência bacana, a gente que também está engatinhando. A missão nasceu em 2007. Mas no coração de Deus a gente acredita que ainda falta muita coisa. A gente ainda está engatinhando, somos jovenzinhos, né, nessa missão, ainda muito jovenzinhos. E o Padre Rodrigo foi uma experiência fantástica, a gente marcou com ele de coração, ele já aceitou e viveu essa experiência de partilhar com a gente um pouco da sua história, sua caminhada, sua vida de seminário. Ele passou por comunidade amiga nossa, Mensageiros da Luz, que também já passou pelo programa, tá bom? Mas a gente não quis assim descartar ninguém, né? Ninguém, esse foi melhor, aquele foi menor. Teve muita gente que passou por aqui, né? Mas a gente passou Sérgio Fábia Forte, passou o Paulo e a Lília, passou o João Vitor, do Comunidade de Restauração. Gente, passou muita gente por aqui. O Padre Johnny, obviamente, né? Irmã Adriana, foi uma experiência fantástica, né? O Jason e a Thalita. A gente teve muita gente que viveu com a gente essa experiência da partilha. Esse programa ele é simples para que a gente possa partilhar, falar daquilo que somos, daquilo que temos, daquilo que a gente viveu no Senhor. Irmão, e é muito bacana, porque as pessoas precisam nos conhecer além dos nossos ministérios, além de estar com o violão na mão, além de estar com o teclado na mão, como é o meu caso. Às vezes tem muito, muito mais além da música, muito mais aquilo que talvez você vê numa missa, num grupo de jovens, um encontro. Então esse foi o desejo ao longo desse ano, de trazer irmãos que pudessem reavivar a chama do dom de Deus, reavivar o fogo do Espírito Santo nos nossos corações de uma forma simples e prática, contando aquilo que eles viveram com o Espírito, aquilo que o Senhor queimou nos seus corações em algum momento e fez com que eles decidissem pela caminhada. Foi bacana, foi fantástico.
E então, para você, não perde, assim, ó, compartilha para todo mundo. O Padre Rodrigo foi fantástico. Ele vai falar das experiências com o Santuário Jovem, né, do grupo de jovens lá do Sagrado, lá do Santuário. A gente tá vivendo a novena também. Tocamos lá, né, nos dias 6, 8 e 10. Acho que foi isso, não lembro. A gente tocou lá no Santuário, né, na novena. Estamos vivendo a experiência. Temos uma comunhão muito grande com o Santuário, porque eu fui propedeuta deoniano, carrego a cruz, né? A cruz no peito desde 2004. Então a gente está sempre por lá. E aí foi uma experiência bacana. A gente queria trazer o Padre Anísio, mas o Padre Anísio fugiu da gente, né? Não conseguimos ainda, né? O Padre Anísio está sendo transferido para Casa Deon, lá em Brusque. A gente já está agendando um retiro para tocar lá com a missão. E vamos embora, estamos em missão. Mas, irmão, não sai daí não. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, para que a gente possa viver essa experiência com o Padre Rodrigo, contando um pouquinho da sua vida, da sua história. Deus abençoe o seu coração. Até daqui a pouco. Reaviva minha alma, reaviva minha oração, reaviva minha vida, reaviva meu coração. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. É vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que vem, é vida que vence do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Muito bem, eis que faço nova todas as coisas. Gente, você imagina as gambiarras que Deus faz nova todas as coisas aqui. Bem que o Padre Johnny está ciente que agora a gente já tem o Habite-se, né? O bombeiro já aprovou. Então, assim, precisa ver as gambiarras no chão com tomada, com liga aqui, liga ali, liga lá. E aí agora a gente descobriu mais um celular jogado no chão para ver a letra da música. Vê se pode, gente. Mas enfim, né? É assim que a missão acontece. Na graça de Deus, nas possibilidades que a gente tem, o Espírito Santo vai conduzindo, vai nos permitindo, e aí vai acontecendo. Eu só não sei como é que o Marlon enxergava de tão longe uma tela de celular jogada lá no chão, assim, ó. Falei, Jesus, eu olhando pro meu teclado, às vezes já erro as notas porque eu não enxergo direito. Mas enfim, é assim a nossa vida, né? Simples. Como Deus é simples. É a nossa humanidade que se atropela e acaba com tudo, e aí a gente depois fica dizendo, ai, mas como a vida é difícil.
Ah, mas Deus não escuta a minha oração. É gente que atrapalha tudo. Nossa, essa humanidade, esse barro que acaba com todo o negócio que Deus criou e fez de uma forma, ao mesmo tempo, magnífica, grandiosa, fantástica, mas simples. Simples, como é a adoração, né? São João Maria nos ensina que a adoração é eu olho para ele e ele olha para mim. Simples, simples, simples. E nós nos apaixonamos, né? E nesse sentido de adoração a gente tem um convidado muito especial, falando de adoração, né? Falando de Eucaristia. O convidado de hoje é alguém que nos leva ao céu e traz o céu a nós. Padre Rodrigo, né? Seja bem-vindo. Pode vir, pode sentar, vamos já vai chegando, já vai sentando, tá em casa, não tem segredo. Não tem segredo. E outra, ali atrás dos bastidores, me foi falado que eu ia sentar aí, cara, então... Ah, sei lá, o povo me confunde tudo. O povo fica fazendo lá assim, não entendo nada, gente, não entendo nada. Então, agora eu preciso dizer pra ti que como eu tava atrás das câmeras, eu vi aqui toda a estrutura desse cenário, eu fiquei impressionado realmente com o Marlon. Marlon, você realmente enxerga nessa distância do celular? Cara, eu tenho uma santa inveja porque eu uso óculos desde quando eu nasci, né? Então eu nunca, nem com óculos eu não vou conseguir enxergar. Olha, realmente é uma visão muito boa, que Deus conserve tanto a visão e a voz. Muito bom, né? É. Muito bom. Nos facilita demais a gente fazer o programa, a gente orar quando tem a canção bem executada, tecnicamente, mas que também tem o coração junto, né? Tem que ter o coração, tem vida. E realmente, ele tá sozinho, cantando, tocando, mas é algo assim que a voz dele preenche. Sim. Realmente, assim, uma voz muito bonita, assim. Assim como a sua também, né? Que nos ajuda em muito lá também, através desse dom maravilhoso. Podendo, como você disse, nós trazemos o céu. E eu entendi a referência, né? O sacerdote tem essa missão de poder atualizar a eternidade toda vez que ele preside uma Eucaristia, né? E o canto, ele enobrece ainda mais esse momento, né, de eternização através da Santa Missa. Que bom, mas talvez muita gente não conhece e não sabe quem é o padre e já fica a pergunta, o padre canta? Eu gosto de dizer que o padre não canta. Ele encanta às vezes. Não canto. Realmente Deus, mas isso é uma coisa bem resolvida em mim. Deus, quando ele permitiu a distribuição dos dons, né? Quando ele falou assim, hoje a gente vai distribuir o dom dos cantos, da música. Cara, eu tava em um lugar totalmente longe. Não passei nem perto. Faltou na aula. Tava gazeando e não gazeei, passou nessa. Exatamente, não canto. Muito bom, padre, mas assim, é um carinho recebê-lo aqui. Muito obrigado. Né? E assim, veio pro interior, né? Exato, Você falou assim, cara, só não acho que isso aqui é o interior. Eu falei, não é. É o fim da linha. Mas pode ser também o começo de outra, né? Então, depende da perspectiva. Depende, mas é muito bom. É um carinho pra nós, assim, recebê-lo aqui. Isso é muito bom. A gente vem cantando Padre Anísio, mas assim como eu dou golpe com ele às vezes na música, ele vem dando golpe em mim, assim, vamos marcar. Uma hora vai. Uma hora vai. Não, vamos ver. Aí quando eu falei pra ele assim, o Padre Rodrigo vai vir. Então tá bom. Eu acho que ele pensou que já resolveu essa. Mas não? Não, ainda vai chegar a vez dele. Sim. Não vai fugir, não. Mas, padre, a ideia do programa que a gente estava conversando é essa alegria do Evangelho, da simplicidade e de falar da vida, né? Mais do que orar e conduzir grandes orações, grandes pregações, que a gente também faz, né? Nossa vida a gente tem um carismático mesmo, de incendiar, de servir na música, servir na pregação, mas ao mesmo tempo Deus coloca no nosso coração a simplicidade, e a simplicidade ela é da conversa, de trocar uma ideia, um olhar, né? Em meio à pandemia, onde a gente passou durante muito tempo, hoje ainda aqui e ali se já não usa máscara, lá no santuário mesmo a gente no início tinha que cantar com máscara, quase morria, a respiração era muito difícil, mas nos sobrou o olhar para expressar, e é essa simplicidade do olhar que a gente também deseja para esse programa. Conhecer o Padre Rodrigo Bento já tá demais, né?
se é bento, nós também, todo mundo quer É ser para bento. lembrar a missão nossa aqui na Terra, né? Poder buscar a santidade, né? Sim. Então, realmente, este sobrenome eu o carrego com muito orgulho. E alguns perguntam assim, tá, mas é só Rodrigo Bento? Eu falei, não é só, já é uma grande missão, Já né? É muito já, né? É um grande peso. Então, e minha família, ela é majoritariamente aqui de Joinville. Eu tenho só cerca de 40 primos aqui, tudo aqui espalhado pela Zona Sul. Só. Aqui não, né? Lá em Joinville, porque aqui já é Araquari, né? É. Pode dizer, né? Que já é metrópole, né? Mas como assim, só 40 primos? Gente, isso dá se tu pensar... É um batalhão, porque a família saiu, da parte do pai, ela saiu do sul do estado, da região de Tubarão, Pedras Grandes, e veio tentar a vida na cidade grande, Joinville, né? E meu aqui, pai também, meu pai é de Tubarão. Tubarão? Então. Tubarão. E o que acontece? Aqui, então, os tios todos permaneceram, com exceção do pai e de um outro. E o pai foi para Guaramirim e lá eu cresci, em Guaramirim, né? Então hoje eu retorno para a cidade de Joinville, onde tem toda essa primaiada, tios e tias. Eu entro num comércio, tem um tio lá. Eu vou ontem eu fui no Colégio Santos Anjos falar com os adolescentes e eu falando com eles sobre a Igreja Católica, sobre a função do padre, e devia ter quase 40 alunos na sala. Eles estavam apresentando. Quando chegou o meu momento, então eu fui lá e todos, obviamente, de máscara, e de repente, lá no finalzinho da sala, eu falei, Sofia, é você? Minha prima, tá vendo? Eu nem sabia e tava lá, minha prima, né? Filha de uma prima minha. Então, de vez em quando, a gente encontra um perdido por aí. Não tem nem como se esconder, né? Não Não tem tem. nem como se esconder. Mas, padre, a ideia é bem assim, é meio Globo Repórter, né? Da onde vem, o que come, o que faz. Mas tem uma coisa que a gente já sabe que é de pertinho aqui também. Aqui a gente tá muito mais perto de Guaramirim do que Joinville mesmo, né? É muito rápido chegar em Guaramirim a partir daqui. A gente tem um carinho muito grande com a comunidade Mensageiros da Luz, né? Estamos sempre lá com eles. Até lembrar o coração do Alex, né? Assim, ele estaria com a gente há 2 semanas atrás, mas o seu pai veio a falecer. Irmão, a gente está em oração por você, pela comunidade. E daqui a pouco Deus encaixa um momento de a gente fazer o programa que a gente tinha marcado, né? E aí bem no dia eles... Ô Serginho, eu conheço o Alex e a Celina, eu não sabia, o pai dele veio a falecer? Sim, foi faz 2 semanas. Eles tinham marcado para vir aqui com a gente, porque a gente se conhece muito antes deles serem comunidade, não que eu seja velho, né? Não. Mas enfim, né? A gente se conhece já há muito tempo e aí tava doente já há bastante tempo, né? A gente foi até tocar um grupo de oração lá e o pai já não estava bem, ele até estava fora, mas o pai não estava bem. É como eu digo com a minha mãe, Deus amou... Chegou um momento em que Deus amou tão intensamente que a quis de volta em casa. E esse é o desejo, voltar para casa. É o retorno de todo o cristão, né? De todo aquele que é filho e filha de Deus, este retornar ao abraço eterno do Pai, né? E é uma realidade de fato, assim, porque ela rompe uma ligação biológica, mas ela jamais, a morte, jamais poderá romper este elo que é eternizado pela ressurreição de Cristo, né? Vem as lágrimas, vem a dor de não poder mais ver com estes olhos aqui, mas certamente aquilo que Jesus nos promete, por ter vencido a morte, por ter ressuscitado, ter enviado o seu Espírito, essa relação que nós podemos ainda manter com a pessoa, eu acredito que isso dá força, sabe, Serginho? Para a gente poder superar esta ruptura biológica, né? E de fato eu pelo menos sinto que a morte de algum ente querido nosso, seja de algum amigo, de algum familiar, só consegue falar com ela com propriedade quando a gente sente na nossa pele, né? Então não é porque nós somos, no meu caso que sou sacerdote, que não sinto, obviamente, né? Nós lidamos com a morte diariamente, né? Tendo que fazer as exéquias, tendo que levar o consolo, né? Mas há uma realidade totalmente diferente que nos toca profundamente quando é um dos nossos, né? Sim, eu posso dizer com o coração cheio de alegria. Quando eu cantei no velório do meu pai, eu cantei no velório da minha mãe, a irmã que eu mais amava,
quando eu consegui viver esta essência, e que não foi fácil. Embora eu estava fazendo o que eu sempre faço, o que eu mais faço, que é cantar ao Senhor, mas como é diferente. Já cantei em velório dos outros, né, de estar junto com as pessoas, da Aline, né, que veio a falecer, e seria a nossa primeira técnica na área social, da missão. A gente tem esse carinho guardado especial por ela. Quando eu cantei no velório dela, foi muito intenso, assim, foi muito bonito. Mas quando é algo nosso, aí o negócio muda. Então a gente sente diferente. A missão não para, mas a gente sente diferente. Mas mais do que falar, né, de morte, a gente precisa celebrar a vida. Celebrar a vida e fazer memória. É o que mantém vivo. E fazer memória, a gente quer fazer memória um pouquinho da sua vida. Da minha história, né? Da sua história. Que ainda está vivo, né? Fica aí, exato. Querido. Agora não é a hora. Mas da onde que... A partir de quando que se decidiu pelo seminário, pela congregação? Porque... Desculpa, eu vou perguntar mesmo. Quantos anos tem, pai? 33. 33. Posso já ser crucificado? Nossa, novamente já estou insistindo em falar em morte hoje, né? Não, eu escapei. Estou com 36 e eu escapei da fila. Mas o desejo de poder ingressar no seminário, de fato ele surgiu ali no início da minha juventude. Mas eu digo para ti que a semente, né, ela foi cultivada no seio da minha família, tanto materna quanto paterna, Serginho. Quando eu fui inserido nas primeiras orações, eu lembro que a minha família sempre rezava antes das refeições e rezava a seguinte oração, a seguinte jaculatória: tudo por vosso amor, sagrado coração de Jesus. E tinha uma baita imagem da Santa Ceia e que me chamava muito a atenção aquela imagem, né? Então estava o Opa na ponta, a Oma, os outros filhos todos e eu ali, os primos, né? Eu olhava para aquela imagem, às vezes tinha medo, às vezes não entendia e tudo mais. Mas aquela oração sempre persistia. Tudo por vosso amor, sagrado coração de Jesus. Veio a adolescência, aborrecência, chatice, toda essa fase aí, né, que a gente está tendo a oportunidade agora de lidar com os jovens. E entrei para uma comunidade de vida, Mensageiros da Luz. E o carisma deles era ser ponte entre os homens e Deus. Não é? Sim. Então eu conheci uma igreja católica viva, alegre, dinâmica, criativa com eles, né? Fiz o processo da catequese, ia para a celebração, para a missa com o pai e com a mãe, mas eu não tinha muito entendimento, né? A hora que quiser me cortar, pode cortar, tá? Eu vou falando aqui, né? Mas o segredo é esse, sim. Eles, desde os primeiros programas, eles disseram, eles vão fazer uma plaquinha lá. Você viu que tem as plaquinhas, né? Vi. Então, eu vi que até o Felipe enjambrou uma ali para que você falasse 1 minuto. Ele pegou, tampou os 5 do 15 e falou 1 minuto. 1 minuto. E a Manu quer criar uma Cala a Boca Serginho. Essa com um bonequinho assim, ó. Essa daí eu até ajudo a pagar e tudo mais. Porque daí o quanto antes você tem ela, né? Então, o problema é que a gente tem a gráfica, né? Sim. Aí quem manda a produção no caso, eu. é você que manda a produção. Então, por isso que eu não fiz a placa ainda. Não, mas tá em casa, padre. Vai conduzindo e já é uma alegria saber se passou pelo Mensageiros da Luz, que é algo... São irmãos de caminhadas de muitos anos. Exatamente. Eu tive a oportunidade e Deus apresentou a comunidade Mensageiros para mim através de um amigo. Então eu tinha uma vivência de igreja católica muito distante, muito fria, muito lei pela lei, ia porque tinha que ir, né? E foi graças ao meu início do treino de vôlei que eu conheci um amigo. Esse amigo daí então me apresentou a sua família. A sua família frequentava a comunidade. Então eu comecei a frequentar a comunidade também, né, por influência da mãe desse meu amigo. Isso fez um bem enorme para mim, porque daí é quando eu conheci essa outra igreja que eu não conhecia, né? E foi muito bom porque eu comecei a participar de retiros e tudo até o ponto dos meus amigos começarem a me questionar. Tá, mas tu tá indo muito para a igreja, não tá vindo... Eu falei, mas é porque eu me encontro bem lá. E nenhum deles ia para a igreja, nenhum deles queria saber de retiro, né? Porque eles estavam envolvidos com um campeonato e tudo mais. E hoje, quando eu olho, assim, quase todos eles ou estão inseridos em Emaús, ou envolvidos em algum movimento da igreja, de pastoral,
sabe? Eles também tiveram o seu tempo. Sim. Então Deus, ele oportunizou através de um esporte, de uma amizade, conhecê-lo numa comunidade de vida. Permaneci com eles ali ajudando, assim, meu final de semana eu procurava então ajudá-los na medida do possível. Isso ia realizando o meu coração. Em contrapartida a isso, eu jogava vôlei, eu namorava, eu estudava, fazia um curso fazia curso de comércio exterior, trabalhava, era muito feliz. Mas eu me recordo que quando eu olhava para a janela do escritório e via todo aquele movimento, aquelas pessoas passando para lá e para cá, eu pensava, esse é o sentido de existir? Só isso, né? É só isso. É só isso. Eu namorava, eu estudava, eu tinha os meus amigos, eu trabalhava, enfim, fazia curso, faculdade, mas é só isso. Foi para isso que eu nasci? Só isso. Eu estava me sentindo simplesmente um dente de uma engrenagem que... Não, eu preciso quebrar essa engrenagem em mim, né? E não me sentia chamado para fazer parte de comunidade de vida, né? E então essa indecisão, ela tomou muito conta do meu coração. Até que de repente alguém falou assim, vai fazer um estágio vocacional. Sim. Fiz na diocese, 2, 3 dias e falei, é isso que eu quero, né? Aí 2 semanas depois alguém me liga, um fráter lá do seminário de Corupá, hoje é padre Luiz Mazzocchini, e uma ligação muda a vida de uma pessoa. Ele ligou para mim e falou, Rodrigo, fiquei sabendo que você está aí nessas dúvidas, procurando, então vai ter um estágio vocacional. Eu disse, não, frade, fráter, não precisa não, porque eu já fiz e vou avançar aqui. Não, mas vem conhecer a gente e tal. Eu nem sabia da diferença entre diocesano e deoniano. Muita gente não sabe. Deoniano, né? Padres religiosos e tudo mais. Um ser religioso, né? Vida consagrada. Fui. A primeira coisa que eu falei quando entrei no carro do meu amigo, na verdade ele falou primeiro e disse assim, depois de um estágio desse, porque eu não queria ir sozinho, né? Aí chamei 2 amigos junto comigo. Eu já tive a certeza, depois de um estágio desse, eu quero ser pai mesmo, não quero ser padre. Eu achei que ia dizer que ia ser padre. E eu disse assim, eu também. E quer ser pai? Eu falei, não, eu vou deixar tudo que eu tenho e vou entrar para o seminário. E realmente a passagem de Marcos 10, que nos diz, né, aquele que deixa pai, mãe, esposa, filhos, terra, campo, receberá 100 vezes mais, com perseguições. E realmente, recebi 100 vezes mais. E de fato, com perseguições, né? Com provações, melhor dizendo. Sim. Foram assim esses 11 anos de seminário. Deixei tudo, concluí a faculdade, encerrei o namoro, encerrei o que precisava deixar ali tudo e fui para o seminário no dia 14 de fevereiro de 2010. 11 anos dentro do seminário, para então no dia 19 de dezembro do ano passado, no meio da pandemia, fui ordenado sacerdote para a Igreja Católica. Com certeza esse foi um dos meus maiores... eu não digo que foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu acho que o dia mais feliz da minha vida, até hoje, foi o dia 4 de outubro desse ano, que eu vivi o dia de São Francisco. Com aqueles cavalos lá na frente da Nossa Senhora. Todo mundo fala dessa foto. Eu vivi um dia que nem na minha ordenação, nem na minha primeira... Porque ali eu estava imbuído de muito nervosismo, entendeu? Aham. Então eu não vivi. Eu não vivi, tanto que eu tinha dito pro padre Anísio assim, né? Eu falei, ele foi na minha primeira missa, eu falei, padre, tu cola no meu lado e tu me diz tudo o que eu tenho que fazer. Reza comigo, porque... Pensa assim, eu esqueci de tudo, eu não sei nem rezar o Pai Nosso. Como se não tivesse estudado 11 anos, né? Exatamente. Então, pelo menos era assim que eu estava. Sim. E depois de ter passado 10 meses, então você já vai ganhando uma certa segurança, são várias missas que você tem que rezar ao longo da semana, final de semana. Sim. E despretensiosamente, numa segunda-feira, dia de São Francisco, muito importante, mas numa segunda-feira, não era nem missa dominical, a igreja não estava cheia. Eu vivi uma realidade dentro do meu sacerdócio que eu jamais imaginei que pudesse viver. E eu disse a Deus, pode me levar. De novo, eu voltando a falar de morte, né? Não é de morte, é de encontro. Isso, de mas encontro. que a gente sabe que para ter esse encontro... Então foi surreal, foi extraordinário, entende? Mas ele não me levou, né? Ele ainda me quer aqui, talvez. Mas eu disse assim... para ele, assim, foi uma experiência incrível que o sacerdócio me oportunizou e eu não imaginava que
que 3 horas abençoando os bichos e depois indo direto para a celebração, vendo sim aqueles cavalos que eram com certeza os animais mais inusitados que apareceram por ali. Sim. Né? E eu senti verdadeiramente assim um espírito franciscano, né? Porque Francisco tinha um zelo pela palavra de Deus. Falar de Francisco de Assis para mim, porque ele olhou para Jesus, porque o referencial dele foi Jesus, me constrange, Serginho. Me constrange porque ele viveu uma radicalidade na sua castidade, na sua pobreza, na sua obediência. Não quero refletir sobre esses conselhos evangélicos por uma via proibitiva, né? Mas por uma via afirmativa. Eu vivo castamente, eu vivo de forma pobre, eu vivo de forma obediente, mas porque são realidades que me orientam, que me formam, que conduzem. Então eu não olho somente para a pobreza dizendo assim, não pode ter bens, tem que se privar. Isso faz parte. Mas a pobreza é aquela que me ensina que o nada que eu tenho eu posso partilhar. E que eu preciso também ser pobre nos meus afetos, que muitas vezes são desordenados. Né? Uma obediência que eu preciso, inclusive, partilhar a minha vontade, com a vontade do meu superior, com a vontade daquele que quer também, por exemplo, estar aqui hoje, poder levar a palavra de Deus. Né? Então, eu não poderia estar aqui se eu não tivesse uma vontade. Sim. Então eu não posso simplesmente achar que eu renunciei à vontade. Não, ela precisa ser, pelo menos é assim que eu passei a enxergar desde o meu noviciado. Eu não quero enxergar pela via proibitiva, pela via negativa, não. Eu quero que essas 3 realidades, esses 3 conselhos, eles sejam balizas para mim, né? E mesma coisa a castidade. Muito mais do que privar-se da relação sexual é justamente oferecer, então, um afeto ordenado. É justamente ampliar essa visão do que eu compreendo sexualidade, que é muito mais do que genitalidade. Sim. É a afetividade ordenada pelo Espírito. Né? Então eu tenho colocado isso. E por isso que eu disse, falar de Francisco de Assis me constrange. Porque ele viveu tudo isso. Entendeu? Não sem lutas, obviamente. Sim. Não sem lutas, né? Então, falando de qual foi o dia mais feliz da minha vida, sem sombra de dúvida, foi o dia que eu menos esperei. O dia 19 eu esperei, o dia 19 de dezembro eu esperei que seria ordenado. O dia 20 de dezembro eu esperei rezar a minha primeira missa. Sim. O dia 4, o que eu esperei no dia 4? Abençoar aqueles bichos e que eu vi que a maior parte dos cachorros que as pessoas traziam, sabe qual foi o nome que eles mais dão para os cachorros? Thor. Desde o Bulldog, nossa, um cachorrinho mais feio que o outro, gente, que eu vi assim. E tinha gente que falava assim, padre, acabei de trazer o meu cachorro do pet. Aí eu pensei, mas qual deles, assim? Não, esse aqui mesmo. Gente, desculpa falar, mas pelo amor de Deus, tem uns ali que eram bem feinho, né? E daí, não vou dizer que o nome que eu nem me lembro, mas assim, o campeão era Thor. Aí veio o cachorro, veio o gato, veio o periquito, veio a tartaruga, veio o cavalo, veio o coelho, teve um lá que trouxe a sogra, entendeu? Aí ele abençoou o cachorro. Ele abençoou o cachorro, eu abençoei o cachorro que ele trouxe. Aí ele disse assim, padre, tem a minha sogra aqui também. E ele era um cavalão altão assim, né? E daí tem a minha sogra, olha pra baixo. Aí ela pegou, olhou pra cima, eu... sogra, já que hoje é dia dos animais, vamos lá, vamos junto também ganhar a bênção já, a né? A jararaca tá ali, né? Aí ela, tá bom, então vamos receber a bênção também. Então realmente foi um momento de descontração, mas também de atualizar a bênção para esses que são criaturas de Deus. Sim. Né? São os nossos irmãos. E Francisco aprendeu a chamá-los de irmão. Quando a gente fazia os nossos trabalhos nas madrugadas, nas ruas, a gente viveu uma realidade do amor de Deus e nós entendíamos como uma expressão do amor de Deus. O cachorro, o animal que estava com o morador de rua, a pessoa em situação de rua ali, né? Porque eram as pessoas mais dóceis para a gente trabalhar. Aquele que tinha um animal do lado, obviamente um cachorro, porque é mais prático, né? As pessoas que a gente chegava nas madrugadas, às vezes tinha que acordar, primeiro enfrentava o cachorro,
Aí o cachorro latia igual um doido. Aí acordava, né, a pessoa. Aí o cachorro, quando ele dizia, não, esses são amigos. Pronto, o cachorro parece que desligava. Assim. Além do guardião, entendi assim, que além do cuidado que Deus tem com a gente, nós entendíamos que ali tinha uma expressão do amor de Deus tão profunda, porque era onde aquele irmão conseguia viver o amor, expressar, né? Num cachorro com quem ele conversava, com quem ele chorava, com quem ele rezava. Assim, é uma criatura? Sim, é uma criatura, mas é criada por Deus. E ali a gente via uma expressão, uma possibilidade daquele irmão viver o amor, viver um dom. Ainda que não com um outro irmão, com uma outra pessoa, um outro filho de Deus. A gente não está comparando, né, o animal, a criatura, com aquele que hoje é filho de Deus. Não é uma comparação, mas é a experiência que a gente vivia. Quando você chegava em alguma pessoa na rua que não tinha um cachorro por perto, aí já era mais chucro, mais difícil assim, de dialogar, de conversar. Mas aquele que tinha um cachorro, ele era mais dócil. Sim. E no começo do programa você falava sobre uma das características falava da simplicidade. Algo que me tocou muito esse ano foi a definição de simplicidade. O simples cabe em qualquer lugar. Né? Então, se nós olharmos para um irmão desse de morador de rua, que muitas vezes o companheiro dele é o cachorro, é o cão, e de fato ele acompanha, é um amigo que vai por onde, se não tem teto, e é interessante que o morador de rua, ele faz questão de dividir o pouco que ele tem, seja a caixa de papelão que serve como o seu colchão, para separar o solo frio e ter um pouquinho mais de conforto, ainda que seja numa caixa de papelão, num edredom, num cobertor ali já muito surrado, mas o cachorrinho está ali, se beneficiando. Né? Sim, a gente partilhava o cachorro quente com eles e o primeiro gesto desse irmão era dividir e dar pro cachorro. É incrível. Mas, padre, você viveu acho que uma experiência também muito fantástica há pouco tempo, né? Que foi o retiro, né? Reconecta. Foi. Fizemos o Reconecta, Serginho, que falava para você, como é que surgiu o Reconecta? Bem, surgiu de um anseio de ter uma constância, uma permanência do setor da expressão jovem ali no santuário. Ali pelo mês de julho, eu me recordo que às 3 da manhã eu acordei e falei assim, nós temos que fazer uma pegada onde tenha colorido, onde nós consigamos trazer o jovem, mas comunicar o amor de Deus do jeito que ele ouve no dia a dia, não do nosso jeito. Porque nós temos a riqueza, mas nós não sabemos comunicar essa riqueza. Logo, o jovem não quer saber da nossa riqueza, que é Jesus, né? Desde que nós acreditamos e que um dia também fomos amados por Ele. Então, às 3 da manhã, eu peguei e comecei a mandar mensagem para os nossos paroquianos, para uns 3, 4, e dizendo, o que você acha disso aqui? Comecei a procurar no Google ideias e tudo mais. E ninguém me respondeu, obviamente, naquele horário. Imagina. 3 horas, mas eu fiquei das 3 às 4 mandando mensagem. E depois, quando eles certamente acordaram e viram, a primeira coisa que eles falaram, tá tudo bem, padre? Eu falei, tá, e pode ficar melhor. Né? Então tá bom, nós entendemos. E o Reconecta, ele nasceu de um sonho que se tornou realidade e que foi uma explosão de cores, né? Onde nós conseguimos agregar ali cerca de 150 jovens. E o bacana foi que a gente fez um diferencial. O retiro para adolescente, que gosta de dormir. Nós não podemos tirar eles 8 horas da cama. Ele está dormindo. Então nós também vamos gastar energia às 8 horas da manhã para oferecer algum... Não. Então vamos começar às 11h30. 11h30, sim. No começo fica aquela coisa, é o novo, a novidade sempre causa estranheza. Mas 11h30 nunca ninguém começou. Mas nós vamos fazer uma experiência. Já temos experiência de retiros que começam às 8. Vamos agora começar às 11h30. Começou às 11h30 direto com o fast food. Um x-salada. Um hambúrguer nem me convidou. Gourmet. Pois é, você devia ter se inscrito. Outra coisa, como é que foi a inscrição? A inscrição foi através de um QR Code. Por quê? O jovem hoje ele está todo conectado com isso daqui, ó, com esse aparelho aqui. Sim, 100%. Se você vai falar de QR Code, vai falar para ele ir na secretaria paroquial se inscrever? Não vai. Não. Não vai.
Agora, através de um QR Code, nós lançamos na missa jovem. E eu falei, aponta o seu celular aqui para o QR Code e já se inscreve para o Reconecta. Na hora, já 35 jovens se inscreveram. E as nossas vagas eram 100. Opa, 35%. E a coisa foi aumentando, foi tomando proporção. Chegou no 100, eu fui obrigado a estender para 115, 120. Padre, pelo amor de Deus, o meu filho, estou depositando no Reconecta, mas não tem mais vaga e tal. Fechou ali com 150. Nossa. Por conta da pandemia, tudo muito contado, muito limitado. Mas mesmo assim, né? Fez uma programação para 100, Exato, pensando na pandemia. Né? Mas daí no final, na última noite, a gente teve que ampliar. Na última noite não, nas últimas noites, na última semana. E foi muito legal porque os jovens prepararam o retiro para os jovens. Foi algo que tenha saído do meu coração, mas teve todo o apoio do Padre Anísio, isso é muito importante. Ele é o pároco, então em plena comunhão com ele, com os leigos, com os jovens, aconteceu. Começou às 11h30. E algo que eu tinha percebido era o seguinte, depois sempre do almoço tem aquele... tava muito bom o hambúrguer, viu? O Felipe acabou de escrever ali. O Felipe tava lá. O Felipe tá hoje aqui atrás das câmeras, mas ele tava lá no dia. Então, Felipe, eu nem consegui experimentar o hambúrguer direito, porque quando a gente fica assim muito preocupado, eu não tenho fome. Mas olha ali, ó. Tá eu também não tenho fome quando eu tô preocupado. Mas... depois do almoço a gente foi e fez um momento de mágica para eles. Olha só. Quebramos, literalmente, assim, não foi um momento de música. Entende? Foi um momento de mágica onde nós conseguimos prender a atenção deles. Como é que vai ser? Nunca foi feito? Vamos tentar? Sim. E tentamos e realmente deu muito certo. Só que uma coisa que o retiro teve foi a pegada de uma pressão. Mágica agora, 1 hora, 1h30 termina, já vamos para o momento de partilha, 2h15 já vamos para o momento de pregação, 3h20 vamos para o momento do lanche, 3h29 vamos para a adoração. Nossa, 9 minutos. Vai para o banheiro, troca a camiseta, bota uma camiseta branca, toma um café. Não dá. Dá, porque fora daqui você também é movido através de uma onda. E nós queremos te colocar dentro de uma onda que te leve para um propósito, que é o céu. E aí, estão me apontando a plaquinha de 0 minuto e eu preciso concluir. Não, vai embora. Fizemos a adoração. Não tem problema. Fizemos a adoração, Serginho. Depois da adoração, então, nós tocamos uma música e conseguimos deixar o cenário do auditório maravilhoso. Tocamos Eu Vou para o Alvo, que é de uma versão do Padre Reginaldo com o Alok. E a galera de trabalho, a juventude toda pilhada, quase 200 pessoas lá dentro do auditório. Pilhado, assim. E vão para o momento do Festival das Cores. Desceu aquela multidão, aquela maré assim de gente só de camiseta branca, né? Que essa era a condição. E daí tinha um DJ David, que tá junto com a gente ali, e ele soltou essa música, coordenamos, era drone, era GoPro, era a gente filmando ali, assim, na lateral da São Paulo, o pessoal passava, não entendia nada. Imagina. E de repente, daí na música lá, quando tinha o time certo, aquela juventude toda, e foi incrível. Foi incrível. Então a gente acendeu uma grande chama. Sim. E o desafio agora é manter. E eu gostaria, depois dos nossos comerciais, que certamente a gente vai continuar ou não? Vamos continuar. Tem mais uns minutinhos eu sinto que eu preciso falar sobre duas realidades, conversão e perseverança. Mas daí é contigo agora, porque já estourou o tempo. Não, mas a gente tá em casa, assim, ó. Eles ó lá, o Paulo é mais querido, já mostrou uma placa de mais 30. Assim, segue. Mas a gente tem o tempo pra gente também ter um cuidado, né? Um controle com quem assiste. Mas a vantagem é a gente estar aqui, gente. O que é? Ah, tá, o Felipe tá lá, já quer partilhar do retiro lá e falando, muitos frutos e hambúrguer, e já deu fome, o nosso lanche não chegou ainda. Eita, nós. Mas é uma das vocações da missão do Carisma é comer. Então, assim, quando tiver outra dessa, tamo junto. Vamos chamar ele, né, Felipe? Então, mas o que a gente sabe dessa experiência é que precisa realmente, como foi a canção do início, né? Sustentar o fogo. Mais do que só acender, é preciso sustentar. E aí vem esses pilares, né? A conversão, a insistência, a fidelidade, porque a santidade não é estar de pé. E é até perigoso, né? Isso pode trazer uma vaidade. Dizer, eu tô de pé, eu sou melhor que o outro. Quando pensou assim, já caiu. E caiu feio, né? Mas ao mesmo tempo de achar que não é capaz, de que não pode, de que eu não consigo alcançar a santidade. Quando na verdade ela é uma insistência
Insistência na sua miséria, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E eu lembro que a gente falava com as pessoas em situação de rua, quando a gente trabalhava lá nesses irmãos, as pessoas nos diziam que até a gente já sempre partilha nos programas, de vez em quando surge uma situação de conversar sobre isso. As pessoas dizem assim, mas as drogas é um caminho sem volta. Não sei que vocês insistem nessas pessoas. A gente ouviu muito isso. Não sei porque você insiste em sair de casa de madrugada para ir lá com pessoas que não querem nada com nada. Mas a gente entende que quando a gente está no caminho de Deus, quando a gente opta e deseja por estar com Deus, a gente vai cair. Porque não é porque Deus vai nos derrubar, mas é uma condição minha. É uma condição da minha humanidade. Eu preciso estar atento porque eu posso cair. Agora a diferença é que quando a gente cai uma vez, levanta, cai a segunda, ela é diferente da primeira. Aí você levanta de novo e cai a terceira e ela é diferente da segunda, diferente da primeira. Porque você está com Deus e Ele vai te moldando e Ele vai te levantando de novo e de novo e de novo. E aí é a certeza de que eu acredito que Deus é um caminho sem volta. Não as drogas, não os problemas, não doença. Não tem. Deus é o caminho sem volta. Quando você experimenta, você pode até se afastar. Que pode acontecer com os nossos jovens, nossos músicos, que vivemos o retiro com o Eugênio Jorge, a Fátima Souza, na Palavra Viva no final de semana, né, o retiro lá do Santuário e tantos outros que a gente ou está servindo ou está participando. Mas a gente sabe disso, sustenta, começa de novo. E aí nós que estamos à frente precisamos agitar o nosso povo, né? Agitar Sim. o nosso povo. Acho que você falou algo que na Bíblia foi aquilo que a liturgia nos proporcionou esse domingo. O cego foi insistente. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E a multidão falava mais. Mas é interessante que a voz de um sobressaiu ao vazio da multidão. Porque o que ele falou, ainda que falou a partir dele, tinha muito mais sentido do que aquele barulho que não comunicava nada daquela multidão. E Jesus ouviu. E ele diz, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Ou seja, ele foi insistente. E nós temos que quebrar esse paradigma que achamos que nós não podemos pedir a Deus. Abá significa papaizinho, papai, né? Então nós temos que criar essa imagem dentro de nós de que o nosso Deus quer nos ouvir, que o nosso Deus quer relacionar-se conosco. Então ele, como você falou, é o caminho, está próximo, devemos nós ser insistentes com este Deus. Muito bem, assim como o povo atrás das câmeras é insistente em dizer acabou o tempo, né? E ficou rondando a gente assim, acabou o tempo. A Manu então tá sempre ali rondando, olhando de cara feia. Não, mentira, ela não olha de cara feia. Ela só mostra a placa e faz assim, ó. Deu, já era. Teu tempo já Mas foi. Padre, essa é a alegria de gente mais ser 30 cristão. minutos. Mais 30 minutos. Insistente. E vai pedindo, vai que cola, né? E a gente vai pedindo pro Senhor, e vai pedindo, e vai pedindo, e vai pedindo. Para que o Senhor sempre nos sustente na caminhada e na missão. Mas, querida, você tá em casa, não esquece nossas redes sociais, Fraternidade Missão Ágape, nas redes sociais que a gente tem lá, o Facebook, Instagram e no YouTube, obviamente, onde você está assistindo, né? Talvez alguém compartilhe para você depois esse programa através do WhatsApp, qualquer outra rede social que chega até você, mas a gente também está no YouTube e é onde acontece esse programa. Então vai lá, curte, compartilha, não porque a gente quer views, não porque a gente quer seguidores, não, mas o retiro de músicos, gente, a Manu tá aqui, a Manu viveu comigo, a gente viveu uma experiência, uma analogia do Eugênio Jorge que foi fantástica. Nós somos placas, só placas, nós só indicamos, nós não somos nada. Nós precisamos ser uma placa muito bonita na rodovia, que só indica, a pessoa olha, é pra lá que eu tenho que ir, e aí vai, e a placa ficou. Esse sou eu, essa é a missão Ágape, que precisa ser placa, indicando o Senhor,
Só isso. Então, esse é o nosso desejo. Então, não é por quantidade de visualizações, por curtidas, por fãs, mas para que a palavra de Deus, para que essas experiências, como a experiência do Padre, né, de como eu cresci, como eu vivi, olha as experiências que Deus já fez na minha vida, possa chegar na vida de muitas outras pessoas. A gente veio de um setembro falando do suicídio, a gente trouxe a Lúcia aqui falando de algumas experiências, né, psicóloga, tem os outros programas que você pode assistir, falando das experiências de morte, falando das doenças espirituais, e às vezes alguém está precisando que você na sua casa, no seu celular, no seu computador, né, seja missionário com um simples gesto, compartilhando o link desse programa. Às vezes é uma palavra de 5 minutos, a pregação de Pedro foi 6 e curou multidões. Às vezes um programa de 1 hora, o que Deus não vai fazer. Tá bom, irmão? Deus abençoe seu coração, continua com a gente, daqui a pouquinho a gente volta e vamos de música com o Marlon. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que sejas, tu chamas a servir. Leva-me aonde os homens necessitem da palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habitas em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. A essência. Como ela é importante, né? Viver a essência e exalar o cheiro do Senhor. A gente vive essa experiência fantástica de fazer a memória, né? Fazer memória. Por isso a gente escolheu estar diante do presépio, né? Aqui, para a gente lembrar da essência do Natal, a essência do Senhor que vem para nos salvar, a essência daquilo que somos como missionários, como filhos, como pessoas da sociedade no dia a dia, viver a essência, né? Ao ouvir o testemunho de um sacerdote, um homem que se entrega ao Senhor toda a sua vida, homens e mulheres consagradas, como a gente já teve aqui, irmã Adriana, por exemplo, né? O Padre Johnny também, obviamente, membros de comunidade passaram por aqui, Missão Quem Como Deus, Comunidade Nova Jerusalém, Comunidade de Restauração,
Comunidade de Casais Adoradores, né? Esses irmãozões lá, paizão, né? Pai, mãe, Paulo, Lília. Já passou tanta gente por aqui que nos deu essa experiência. Pessoas à frente de ministérios, né? Ministério para as famílias, como Geisa e Thalita. Se entregar e viver a essência. É ruim a gente falar desses e aí às vezes esquece de comentar alguém, né? E vai deixando alguém de lado. Não é esse o desejo, mas é só a gente fazer memória de alguns pra gente entender que é preciso exalar o cheiro, né? Lembrar da comunidade de Mensageiros da Luz, né? Que, nossa, lá é nossa casa, assim, a gente sempre tá muito à vontade. Que a gente vive essência. Nova Jerusalém, mesma coisa, a gente vive em casa, literalmente em casa. Jeff da Palavra Viva, né, que esteve com a gente, você que assistiu aí o primeiro programa desse ano, né, desse mês, né, que a gente está fazendo essas memórias de algumas entrevistas que a gente viveu. Então são lugares que nos levam a uma intimidade com o Senhor, assim como o Padre Rodrigo, de olhar assim, vale a pena se entregar, vale a pena. Nós aqui nos esforçamos em nos entregar nas nossas limitações, os nossos trabalhos, famílias, horários, compromissos, mas estamos ali insistindo, vivendo a essência, buscando pelo menos viver a essência nas nossas casas, os nossos lares, trabalhos e estudos, enfim. Porque é preciso exalar o cheiro do Senhor. Sabe, eu vivi uma experiência que para mim foi fantástica e me marcou ao longo do meu caminho. Eu tenho 36 anos, eu canto na igreja desde os 8. Então, para mim é gostoso dizer isso, assim, que eu não tenho arrependimento nenhum de ter um dia decidido pelo Senhor, de cantar para o Senhor. E eu estava no ônibus, indo para casa de algum lugar, não lembro onde, eu era adolescente. Cantava lá no Divino Espírito Santo, no Petrópolis, em Joinville. E uma senhora sentou do meu lado no ônibus e eu vi que ela estava incomodada. Parecia que ela tinha formiga, né, no banco. E ela estava incomodada e ela me olhava. E eu em silêncio, né, não conhecia, enfim, não estava nem olhando para ela, mas percebia que ela estava incomodada do meu lado. E ela se mexia, ela se sacudia, assim, inquieta, né. Até que ela tomou coragem e me perguntou: "Você é um menino de Deus, né?" Daí eu falei: "Sim, eu canto na igreja, sou católico e vivo, procuro viver, assim, é gostoso, eu canto lá em tal igreja", contei pra ela, assim. E ela me disse assim, olhou aí nos meus olhos e disse assim: "Eu sabia, porque eu sentei aqui e algo mexia comigo, no meu coração, que tinha algo diferente em você." Foi uma experiência fantástica pra mim, de saber assim que, puxa vida, com tanta miséria, né? Hoje até, eu olho pra mim assim e penso comigo, hoje que eu me conheço ainda mais, né? Gente, como que o Senhor faz tanta coisa com a gente? Paulo tá aqui atrás gravando e sempre nos lembra assim de como ele era, né? Há poucos anos atrás. Como era distante do Senhor, dizer chucro, né? Assim, com a igreja, com as pessoas, suas limitações no meio do público, né? Tudo era muito difícil. Ele conta pra gente ter um testemunho muito bacana e conta pra gente como era difícil, assim, ó, ir pra igreja, acreditar nas coisas de Deus e estar no meio das pessoas. E hoje está ali como ministro da Eucaristia, como coordenador, como pai e esposo, né? A Dani, que também tem seu ministério na igreja, a Ana, que também tem seu ministério na igreja, hoje uma família entregue ao Senhor. É muito bom viver essas memórias e conhecer essas pessoas, porque isso alimenta o nosso coração, né? Ao longo de 2 anos de pandemia, de 2 anos de sofrimento, de desespero, de perdas, de lutas, muitas pessoas desacreditaram. Foi nesse sentido que esse programa começou, assim, né?
Muitas pessoas desacreditaram. E eu lembro que eu fui tocar num grupo de oração. Este ano, no início desse ano, era um grupo de oração no abastecimento de servos, um grupo grande, fervoroso. E quando eu cheguei para tocar, gente, como estava pesado, como estava difícil conduzir aquele povo à oração. E aí eu pensei no meu coração, mas eles são os servos, se eles não oram, é as pessoas que vêm buscar aqui. Não estava condenando, julgando eles. Era uma preocupação em dizer assim, nossa, mas o que será do povo então? Precisamos fazer alguma coisa. E a imagem que me vinha e depois foi confirmada é que haviam correntes amarradas nos pés daqueles servos. Pareciam puxando bolas de ferro. E aí a gente viveu durante essa pandemia muito isso, assim. Por causa dos nossos medos, nossos desesperos, às vezes perdemos a fé, perdemos a essência, perdemos aquilo que era mais importante, que era estar com o Senhor. Se a morte virá, se a morte chegar, quando a morte chegar, nós só precisamos estar prontos. Ela vai vir, ela vai bater a nossa porta. E não adianta o desespero. Porque o desespero é daquele que não espera. Desespera, não espera mais, não acredita. E não pode. Precisamos viver a essência, exalar o cheiro do Senhor para os nossos, para a nossa casa, nossa família, trabalho, escola, onde você estiver, né? Aonde nós estivermos. Com a graça de Deus, a igreja vem reconhecendo os santos de calça jeans, como diz São João Paulo II. Santos alegres, santos do dia a dia, de coisas simples. Acabou aquele imagem, né, de santo com a carinha triste, como se fosse sofrido ser santo, como se fosse algo que nos deixa triste. Você tem que ser triste para ser santo. Santidade só por meio de sofrimento, só por meio de dificuldade? Não. É por meio de graça também, é por meio de coisas boas, coisas simples. Quando nós vivemos a essência no Senhor, quando nós conseguimos exalar o Senhor, estamos vivendo em santidade. Quando as pessoas conseguem olhar para nós e perceber o Senhor em nós, é sinal de santidade. Não, nós não vamos dizer, eu sou santo. Não, não é isso. Quer ser santo, morra então, né? Só morrendo. Aí a gente chega à glória do altar, ou não, né? Às vezes não precisa chegar ao altar, mas para ser declarado santo você precisa morrer. Mais do que a morte do corpo, mas a morte espiritual. Talvez a pandemia nos fez olhar só para a morte física. Não posso morrer, não posso ficar doente, fulano morreu, fulano partiu. E esquecemos de morrer para nós mesmos. Esquecemos de morrer nos nossos sacrifícios, nas nossas entregas. Este momento de oração talvez é para todos nós, não é só nós falando para você aí na sua casa. Não, é todos nós, todos nós. Primeiro nós, vou dizer assim, primeiro nós, que somos missionários, que estamos à frente, primeiro nós. Para ser testemunho da glória do Senhor em nós. Mas, irmão, guarda no seu coração essa canção neste final de ano. É o nosso desejo para o seu coração. Que nós possamos viver o tempo da espera. Estamos vivendo a semana do terceiro domingo do Advento. Dia 15 de dezembro. Tá chegando. Tá ali, tá na porta, tá pertinho. Quanto tempo mais a gente vai ficar esperando? Estagnado, parado, dizendo, Deus vai fazer. Deus vai fazer se você quiser, se desejar no seu coração. Deus vai fazer se você abrir o seu coração. Se você entregar tudo que tem, tudo que pode, tudo que deve oferecer ao Senhor. Se você entregar a sua casa, a sua família, entregar o seu emprego. É tempo de entrega, é tempo de esperar na entrega, é tempo de esperar na confiança, de acreditar que o Senhor vai fazer, acreditar que o Senhor faz muito mais. É tempo de se entregar. É tempo de dizer, eu estou aqui. Recebe o meu nada. Refaz.
Quanta coisa o Senhor precisa refazer. Quanta coisa. Você sabe do seu coração. Eu sei do meu, Marlon, do dele, Paulo, os outros meninos e meninas da missão, todos nós, nossos filhos, esposas, maridos, amigos, irmãos de missão. Nós sabemos o que precisa recomeçar, o que precisa ser reconstruído. O Senhor vai nascer de novo, né? Fazendo memória, vai nascer de novo num coração cheio de pecado, cheio de ferida, cheio de sofrimento. Não pode, não pode. Pode ser simples, como é a manjedoura. Sim, pode ser simples, mas não pode ser sujo. Tenho certeza que... Deixa eu largar essa plaquinha. Tenho certeza que José e Maria prepararam com muito carinho a manjedoura, que é simples. Era o que tinha, é simples. Mas não deixaram sujo, não. Não deixaram lá de qualquer jeito para o Senhor chegar. Assim é o nosso coração. Ele é simples, pode ser pequeno. O gesto seu pode ser bem pequenininho, bem simples, mas precisa ser intenso ao mesmo tempo. Precisa ter intimidade. Como diz a canção, recebe. Cante com intimidade. Que esta precisa ser a sua oração. Nós que já estamos encerrando o programa, né? Esse ano. Começamos lá em agosto, vivemos coisas maravilhosas diante do Senhor, que a gente não esperava que seria tão intenso. Mas o programa encerra aqui. E a gente volta lá no finalzinho de janeiro, talvez. Mas a missão ela não para. Mas a minha vida, a sua vida, ela não para. Precisa ser entregue. Amém? Creia nisso, creia e ore isso. E para facilitar a sua oração, você que conhece a canção, né? Cante e reze. Cante e reze esta canção, este refrão, principalmente com muita intensidade. Intensidade. É tudo, tudo o que tenho. É tudo que tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu som eleito. E a minha essência é exalar teu cheiro. Mais uma vez, cante. É tudo que tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, habitas em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu som eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. A essência. A gente fez esse programa desde março, lá sonhou já há muito tempo com ele, obviamente. Mas era um desejo mais profundo de viver a essência. Essência. Ela basta. Que a essência ao qual nós somos criados é a de adorar o Senhor em espírito e em verdade, junto com os anjos. Simples. Adorar o Senhor. Adorar o Senhor. Só. Isso basta.
A gente quer agradecer de coração você que viveu esse ano com a gente. Você que mandou seus comentários, falou um pouquinho da sua história. Vem aqui, Marlon. Senta aqui. Estão ali preocupados de como que vai virar a câmera e como é que vai fazer. O Marlon tá de bermuda, estão em casa. O Adriano também cantou no programa. A Adriana Carini, mês passado, também veio de bermuda. Eu digo assim que quando a gente passa, né, que a gente toca muito juntos como missão. E eu sempre falo assim, que você precisa estar em casa. Não significa estar de qualquer jeito, não é isso. Mas o estar em casa é tão bom, né? A gente se sente livre, protegido. A gente gosta de viajar, ou passear, ou para um lugar lindo, né? A gente tem quantas beatas aí da nossa igreja que a gente conhece, que vive fazendo viagem para Nossa Senhora Aparecida. É lindo, vamos lá. Mas o voltar para casa parece que é melhor ainda. Quando você chega em casa assim, ó, e tira o calçado e se liberta do cansaço. É muito bom. E esse é o nosso desejo, de que você sempre esteja em casa com o Senhor, na essência, porque você é filho de Deus. Simples. Paulo tá ali atrás também, né? Vem aqui, Paulo, senta aqui também. Nós estamos em 3 hoje. Deixa lá. Deus vai cuidar para que o computador não desligue, a câmera não apague, nada cai, nada. Senta aí, bem simples. Diante do presépio feito pela nossa paróquia, né? Muito bonito. A gente deseja para você um santo, abençoado Natal, do profundo do nosso coração, que a sua família seja restaurada, que a sua família se reerga dos sofrimentos, das dificuldades que nós todos juntos, como comunidade, como filhos, como irmãos, passamos ao longo desse ano. Os problemas de saúde, as perdas, né? Aquele que partiu de fato. Quantas missas eu cantei lá no santuário nas segundas-feiras, no Coração de Jesus, a pedido do Padre Anísio esse ano, para que fosse só voz e piano nas segundas-feiras, nas missas dos fiéis defuntos. Como era difícil cantar aquelas missas e ao final ver as pessoas chorando, assim, um choro sofrido. Todas as missas tinham 7º dia, tinham pessoas que haviam falecido naquele mesmo dia, naquela semana, mas é preciso olhar para cá, para o presépio, e celebrar a vida daquele que viveu com a gente, fazer memória, manter vivo no nosso coração, nas nossas orações. Nós que acreditamos no céu, acreditamos no purgatório, acreditamos também no inferno, precisamos manter essas pessoas vivas no nosso coração, na nossa oração, pedindo que o Senhor refrigere a sua alma, pedindo que o Senhor acolha no céu, que esteja no céu. É um desejo nosso, porque é para onde a gente quer ir. A gente está em pouquinhos aqui, a missão é uma galerinha bem maior, né? Sim, mas para esses programas, os últimos programas, a gente deu uma folga pro povo. Não, vamos dar uma folga. A gente tem muita missa para tocar, tem muitos encontros, final de ano é bem corrido. Com trabalho também, trabalho é muito corrido, né? O Marlon e eu, a gente tem fornecedores ao qual a gente depende no nosso trabalho. Então a gente tem que tentar se antecipar, tentar fazer a venda, o sustento da nossa casa, das nossas famílias, o quanto antes, porque aí o cliente vai pedir, não dá para fazer. E Deus precisa providenciar o sustento para nossas casas, como precisa para sua casa, em todo lugar. Então a gente deu uma folga pro povo e estamos nós aqui. O básico do básico, né? Um apresentando, um cantando e um cuidando da operação. Assim, o básico do básico. Para que nosso povo esteja em casa orando por nós, fazendo as suas missões, seus trabalhos. Alguns estudam. Foram as últimas semanas de estudo, de faculdade, de colégio. Enfim, é bem puxado. Então, na simplicidade do nosso coração, com o Paulo e Marlon,
A gente quer desejar mais do que tudo que Deus abençoe seu coração. Viva essa espera em santidade. Entregue o seu coração ao Senhor. Deixa Ele conduzir. O menino que virá é a promessa. É a promessa do Senhor, sempre se cumpre. Se Deus prometeu ao teu coração alguma coisa, acredite. E entregue ao Senhor, na confiança dessa promessa, tudo o que você tem. Tudo. E como a gente sempre conduz as nossas orações, esse tudo é tudo. Se ainda dói no teu coração a perda de alguém, entregue. Se você está passando por dificuldade financeira, porque talvez você está desempregado por causa da pandemia, entregue como uma oferta. Senhor, entrega o meu sofrimento, Senhor. Entrega ao Senhor a minha saudade, Senhor. Entrega o meu medo, a minha ansiedade. Entrega ao Senhor Jesus a dificuldade de pagar as contas da minha casa. Entrego porque eu confio, Senhor, na tua misericórdia. Vai orando para o Senhor do jeito que você souber falar na sua casa, onde você estiver assistindo. Talvez você está assistindo depois, mas é um momento de entrega. E talvez mesmo depois, mesmo fora do advento, mesmo fora desse tempo de Natal, você está passando por alguma dificuldade, entrega para o Senhor nesta oração. Senhor, a enfermidade no meu lar, Senhor, eu entrego ao Senhor. As famílias neste final de ano que talvez não vão conseguir celebrar bem o Natal, porque estarão passando fome. Nós sabemos dessa realidade, Senhor. Nós entregamos ela ao teu coração para que o Espírito Santo incendeie os corações dessas pessoas, que nunca percam a fé e que a providência chegue à sua mesa. Para que o Natal seja um pouquinho melhor. Claro que muitas dessas pessoas, a gente sabe de irmãos que estão em sofrimento muito maior que o nosso, mas vivem a essência. Não só de pão vive o homem, sim, mas sem pão ele morre de fome. E é preciso viver esta dimensão de igreja, de acolher os irmãos. A gente quer agradecer o Padre Anísio, que ao longo desse ano mandou algumas cestas básicas para a gente partilhar com outros irmãos. Vivemos algumas experiências de missão. Agradecer todos os que passaram pelo programa, todas as pessoas que ajudaram a gente como equipe, vieram algumas vezes, né? Depois não puderam vir mais, enfim, mas em algum momento serviram, entregaram o seu coração ao Senhor através do programa Reaviva, através da missão. Todas as pessoas, todos os momentos que nós podemos viver como missão, seja pregando, seja tocando ao longo desse ano, você também tem muita coisa para agradecer. E esse é o nosso desejo mais profundo, que o menino Jesus possa nascer no seu coração e refazer a morada. Que ele não tenha que nascer num coração sofrido, num coração que está sujo, num coração que está triste, abatido, mas num coração que confia e espera. Por isso nós pedimos aquela, para encerrar bem simples, aquela que por ela, cheia de graça, pelo sim de Nossa Senhora, nós estamos aqui vivendo esta essência. Cante mais uma vez o refrão dessa canção, mas que Deus abençoe a cada um de nós pela intercessão de Nossa Senhora, Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cante. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habitas em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro.